Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o primeiro desta quinta-feira, cheio de informações importantes para você, torcedor vascaíno. Iremos falar sobre Jorge Jesus, treinador aí que fez história pelo rival. Segundo informações, inclusive, de um próprio portal do Flamengo, o Vasco teria feito, através da 777 Partners, no caso o dono da empresa norte-americana, uma proposta milionária pelo técnico português. Segundo informações, inclusive, seria um caminhão de dinheiro. A gente vai falar sobre isso, trazer aí, no caso, as palavras deste portal de notícias do Flamengo sobre a possível oferta dos donos da 777 Partners ao técnico Jorge Jesus. Vamos, é claro, explicar essa situação e falar também sobre muitas outras notícias. Falar sobre Allan Kardec, falar sobre a presença dos diretores da Genoa aqui no Rio de Janeiro. Teremos mais um dia cheio aí com a participação desses dois ativamente dentro do clube e muitas outras notícias. Então, é claro, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Então, se você é Vasco, se inscreva no nosso canal, a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento, então se inscreva, ative também o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você. Deixe o seu like aqui embaixo, eu venho falando nos meus últimos vídeos, o seu like é muito importante para que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas dentro do YouTube, e também o seu comentário, se você acha que valeria a pena um investimento aí em cima do Jorge Jesus, e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu quero iniciar falando sobre os diretores da Genoa que se encontram ainda aqui no Rio de Janeiro. Lembrando que eles chegaram na última terça-feira pela parte da noite à cidade carioca e ontem já tiveram um dia cheio no CT Moacir Barbosa. Conheceram o elenco, conversaram com o Carlos Brasil, com profissionais da comissão técnica, então realmente tiveram aí um dia de conhecimento do departamento de futebol do Vasco, até por estarem no CT Moacir Barbosa. A expectativa é que hoje eles conheçam São Januário e o CT da base em Duque de Caxias, para realmente ter um parecer total do que é o futebol do Vasco da Gama. A informação que a gente tem, inclusive, que o próprio Zé Ricardo trouxe na coletiva de ontem, é que o Johannes Sports, que é o diretor-geral da Genoa, estará retornando ainda hoje à Itália, já que é o diretor-geral, tem uma participação mais ativa no clube italiano, que não passa por uma boa fase no seu campeonato. O Johannes Sports estará retornando hoje, porém o Sebastião Arenzo, o chefe de scout da Genoa, ficará até segunda-feira, ou seja, na sexta-feira, muito provavelmente, ele estará presente em São Januário para acompanhar a partida de estreia contra o Vila Nova pela Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive, a expectativa é que, além do Sebastião Arenzo, outros representantes da 777 Partners estejam presentes na estreia, como o próprio Josh Wander, o Tyler Pasco, alguns aí dos donos sócios da empresa norte-americana. E a expectativa é de que seja com casa cheia. Ontem tivemos aí a informação que a arquibancada já está esgotada. Mais de 14.500 ingressos já foram vendidos para essa partida que acontecerá amanhã. Inclusive, os únicos ingressos atualmente que restam é para o setor social. Porém, para o setor social exclusivo para sócios torcedores do plano Colina, Colina Mais ou sócios estatutários. Então, realmente, uma quantidade, uma carga de ingressos restante bem restrita aí para a parte da torcida vascaína, que vai chegar em peso nesta próxima sexta-feira em São Januário para lotar o Caldeirão e empurrar o Vasco. Se você vai na partida, deixa aqui no comentário, me chame lá no Instagram também, para que a gente possa trocar uma ideia. Mas, seguindo, rapaziada, antes de entrar no assunto Jorge Jesus, eu quero falar sobre duas informações importantes. Primeiro, sobre Carlos Palacios e depois sobre Allan Kardec, um assunto que também vem sendo muito comentado no meio da torcida vascaína. Com relação ao Carlos Palacios, um atacante que foi anunciado ontem oficialmente pelo Vasco, eu informei para vocês, é sim considerada a grande promessa do futebol chileno. Essa é a grande realidade, mesmo não vivendo uma boa temporada no ano passado pelo Internacional. Ele disputou, acredito que 32 partidas e deu apenas 3 assistências, não conseguiu marcar gol. Ele é considerado a grande promessa
do futebol do seu país, tem passagens pela seleção, é constantemente convocado, mesmo não tendo um bom desempenho no futebol brasileiro. Então tudo isso indica que o futebol chileno vê no Carlos Palacio realmente um grande jogador, mesmo com pouco destaque aqui no nosso país. E o Vasco investiu nessa contratação. Ontem, segundo a página Mercatosfera, que é realmente uma página do Twitter especializada em transferências, houve a confirmação que o Vasco pagou mais de 9 milhões de reais pela joia chilena para ter 70% dos seus direitos econômicos até abril de 2025. Para quem, claro, acompanha o Vasco, sabe que isso jamais poderia acontecer se não fosse a chegada da empresa norte-americana. E isso, inclusive, dá brecha para que já a gente entre para falar sobre o Jorge Jesus e uma possível oferta feita pela 777 Partners sobre o treinador português. Mas, de fato, essa compra do Carlos Palacios é uma resposta ao mercado. É uma resposta clara que demonstra que o Vasco está se reposicionando. A marca Vasco não será mais a marca que vende suas promessas, que vende seus ativos de graça. Como, por exemplo, com o Thales Magno, que realmente não vinha tendo mais tanto destaque, mas saiu de uma maneira precoce. E com vários outros, Paulinho, Douglas Luiz, que a gente pode ficar aqui a tarde toda comentando. Isso é uma resposta para o mercado do futebol, que realmente o Vasco agora não se posiciona mais como o vendedor, mas como o comprador. Pois ontem anunciamos uma joia chilena de 21 anos e sendo ela comprada pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Então é uma notícia que para você pode passar despercebida, mas para o mercado é uma resposta grande da maneira que o Vasco vai começar a se posicionar nesses próximos anos. E outra informação que surgiu nesses últimos dias, que também, além, é claro, do próprio Jorge Jesus, que vem causando certo, não tumulto, mas certa expectativa no meio da torcida vascaína, é um retorno do Allan Kardec. Eu já falei sobre ele nos meus últimos vídeos, mas eu volto a comentar sobre esse assunto. O Allan Kardec é um cria das categorias de base do Vasco da Gama, que há muito tempo vem falando sobre o desejo de retornar ao Vasco. Inclusive, o desejo dele seria retornar no ano passado, mas devido à situação financeira do clube, a Série B do Campeonato Brasileiro, isso tudo impediu o seu retorno, o que na minha opinião não é uma justificativa, pois se ele realmente quisesse voltar, até com o Vasco na Série C, na Série D, ele estaria aqui em São Januário vestindo a camisa do Vasco. Mas enfim, ano passado ele esteve no futebol chinês e esse ano a expectativa é que ele permanecesse no mesmo futebol. Porém, não vem recebendo salário há meses. E a expectativa é que ele acione a FIFA. Ele deve acionar a FIFA nos próximos dias para buscar a sua rescisão contratual por meio da justiça. E tudo indica que a FIFA vai aceitar e ele consiga essa rescisão. Com essa rescisão, ficando livre no mercado, o grande desejo do Allan Kardec é retornar ao futebol brasileiro. Sim, é voltar ao seu país de origem depois de tantos anos. Acredito que o último ano em que ele retornou ao futebol brasileiro foi em 2016, quando ele vestiu a camisa de São Paulo. Depois, não teve mais uma oportunidade por aqui. No ano passado, pelo Shenzhen, que é o clube chinês onde ele vestiu a camisa, foram 19 partidas, 12 gols e 3 assistências. Um número muito bom para um atleta de 33 anos. Ele não entrou ainda em campo nesta temporada porque a Superliga Chinesa não começou. A janela internacional só deve abrir em julho, ou seja, seria o período para que o Allan Kardec viesse para o Vasco. Período que muito provavelmente o Vasco já irá estar com a 777 Partners, o que facilita demais um retorno do Allan Kardec ao Vasco da Gama. E não é uma certeza, mas é realmente uma grande chance, uma grande possibilidade do Vasco ter o Allan Kardec caso a 777 Partners esteja dentro do Vasco. Uma realmente situação que pode partir inclusive do próprio atleta. Mas caso ele rescinda o contrato nesses próximos dias, ficará mais difícil, pois o mercado do futebol brasileiro vê com bons olhos ainda ao jogador. Palmeiras, São Paulo, Santos, clubes com condições podem querer a sua contratação. Por enquanto, não há nada. Seu empresário confirmou sim em janeiro que clubes brasileiros já teriam feito ofertas e estariam interessados pelo atleta, mas não confirmou que um deles seria o Vasco. Pode ser? Pode, mas em janeiro, pelas palavras do empresário, com o momento ruim financeiramente que o Vasco vem vivendo, sem a confirmação da SAF, eu acho muito difícil. Se o contrato for rescindido nesses próximos dias, as chances são mínimas. Mas se for rescindido em julho, aumentam, pois muito provavelmente o Vasco já estará sendo constituído por uma SAF e tendo a 777 Partners como a sua grande investidora. Mas vamos aguardar, vamos esperar. Muitas informações ainda irão surgir em torno deste nome. E agora falando sobre Jorge Jesus. O Jorge Jesus estará dia 21 de abril aqui no Rio de Janeiro, porque ele estará participando aí de um desfile
se eu não me engano, ele será homenageado pela Escola de Samba da Estácio de Sá. Estará ali, inclusive, desfilando por ela, essas informações que a gente teve. E ontem ali, o canal que tem que dar os créditos na torcida vascaína espalhou essa notícia na mídia aqui, né, na imprensa do YouTube, nós, influenciadores, e ela começou a crescer cada vez mais. A gente foi até o foco da notícia e a gente descobriu que o canal Deco SRN, um canal de mais de 270 mil pessoas, e um vídeo, uma live deles, tiveram a participação do Fábio Barcelos, que é de outro canal aí do rival, que tem um canal de mais de 60 mil pessoas, um canal muito influente lá nos torcedores do Flamengo. E a informação que esse mesmo trouxe, o Fábio Barcelos, é que o Jorge Jesus teria recebido uma proposta, uma oferta do Vasco. Uma oferta feita inclusive pelo dono da 777 Partners, que seria um caminhão de dinheiro. Uma proposta praticamente irrecusável. É claro, tem a situação do Flamengo, tem a situação do rival, a história que ele fez por lá, mas lembrando que o primeiro clube brasileiro a fazer uma proposta pelo Jorge Jesus em 2019 foi o próprio Vasco da Gama. Em 2017, o mesmo ainda pelo Sporting, deixou bem claro que todo português tem um sentimento especial pelo Vasco. A gente vai mostrar esses dois vídeos para vocês. O primeiro, o áudio, né, do Fábio Barcelos, do canal lá do Flamengo, falando sobre essa oferta da 777 Partners em cima do Jorge Jesus, e também uma entrevista do Jorge Jesus falando sobre esse sentimento pelo Vasco da Gama. A grande pergunta que eu faço para você é: será que rola um casamento? Dê uma olhada aí nesses dois conteúdos e retorna aqui para a gente comentar. Tem mais uma coisa, Jorge Jesus recebeu várias propostas. Várias. Segundo ele, tem várias propostas. Do Al Nassr foi uma delas, mas foram várias. Dentre elas, inclusive, do Vasco. O presidente da SAF do Vasco, o presidente, o dono, né, o novo dono e tal, tentando convencer o Jorge Jesus, levou uma proposta de um caminhão de dinheiro, segundo ele, para tentar convencer o Jorge Jesus de ir para lá. E, enfim, não sei o desfecho, não me falou o que foi que ele respondeu, mas essa é a informação. Com o Flamengo não tem absolutamente nada, não houve conversa, não houve nada. Ele veio ao Rio de Janeiro para curtir com a família dele, e essa é a informação que eu tenho, não tenho nada além disso. Não tenho preferência em treinar nenhuma equipa no Brasil. Claro que há uma equipa no Brasil que todos os portugueses têm um sentimento. Todo português tem um sentimento por uma equipa brasileira, que é Vasco da Gama, não é? Que tem alguma coisa a ver com a nossa cultura, Portugal-Brasil, que é a nossa história. Então, como vocês viram aí, né, de fato, até mesmo a própria pessoa que trouxe essa informação deixou bem claro que ainda não sabia o desfecho, mas de vários clubes interessados e que fizeram propostas, o Vasco teria sido também um deles. Lembrando que esse processo de troca de treinador é muito normal. Isso aconteceu com o Botafogo, que trouxe um treinador português, o John Textor, né, pegou um treinador lá de fora português e trouxe para o Botafogo, tirando o Anderson Moreira, que vinha fazendo um trabalho excelente. Então isso é algo que pode acontecer. Uma saída iminente do Zé Ricardo e uma chegada de um novo treinador português, que hoje no futebol brasileiro é realmente um grande nome. Jorge Jesus, e um treinador que venha do país vizinho, que venha de Portugal, que já é um treinador europeu, mas que tenha um bom conhecimento do futebol brasileiro. Será que isso pode acontecer? Na minha opinião, grandes possibilidades. Pode não ser o Jorge Jesus, mas uma mudança de treinador com a 777 Partners é lógico que realmente tem grandes chances sim de ocorrer. A gente vai seguir buscando informações para trazer para cada um de vocês, mas com certeza uma notícia aí que impactou a torcida vascaína nesta manhã de quinta-feira e nesta noite de quarta. Então, deixe a sua opinião nos comentários sobre o que você acha sobre o assunto. Estaremos buscando cada vez mais informações e, é claro, trazendo para você, torcedor vascaíno. Se curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo e, é claro, hoje à tarde, por volta das 5h30, retornaremos com mais um conteúdo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e agora sim, saudações vascaínas.